Desde que nós começamos o movimento Pedagogia das Virtudes, nós nos perguntamos, assim como já Platão se perguntava, a virtude a gente ganha, a gente adquire, a gente é educado nela ou a gente nasce com a virtude? Né? E a gente vai se dando conta, na medida que vai estudando as virtudes especificamente, que a palavra virtude vem de virtus, de virtual, daquilo que está latente, como uma semente, sabe? A semente de um IP não é o IP, mas também é o IP, desde que ele seja cuidado, desde que ele seja regado, desde que ele receba luz, etc. Então a virtude, ela é e não é, ela está e não está, vai depender de nós fazê-la acontecer ou não. E nesse processo de acontecer da virtude, o cuidado, ele é ao mesmo tempo a virtude e ao mesmo tempo a atitude. A palavra cuidado vem de care, do sânscrito care, que é o mesmo prefixo de cura. Cuidar e curar, no fundo, é a mesma coisa. E quem trabalha bastante isso aqui no Brasil é um filósofo e teólogo chamado Leonardo Boff, que todos nós conhecemos, né, um grande profeta da atualidade. E o Leonardo Boff ele vai buscar no mito de Higino, mais ou menos no ano 100 da era cristã, um filósofo, um escritor romano, uma história muito curiosa. O Higino ele conta que um belo dia estava Telos, né, passeando por um jardim e pensou como é que eu podia fazer para viver de outra forma, né? Aí encontrou com outro dos deuses da mitologia e resolveram unir-se e de um pedaço de barro, de terra fértil, criaram um ser chamado Cuidado. E aí ficou uma discussão. Bom, esse ser, ele vai pertencer ao céu ou à terra, afinal de contas, né? Aí resolveram chamar o deus da sabedoria, que é Saturno. Aí o Saturno veio e disse, olha, enquanto esse ser estiver vivo, estiver por aqui, ele vai ser ele mesmo, ele vai ser cuidar. Vai se chamar cuidado. E no dia que ele não estiver mais aqui, o que é terra volta para a terra e o que é espírito volta para o céu. E ponto final. Né? E com essa história breve, Higino pondera, sugere que nós somos basicamente seres de cuidado, seres de cura. O ser humano é basicamente ser de cuidado. E é muito curioso porque não precisamos fazer muito esforço para nós percebermos que quando nós cuidamos, ou quando nós somos cuidados, a experiência que nós vivenciamos é a experiência humana mais profunda, mais genuína, mais integradora. E cuidar não é só um gesto mecânico. Esse é um problema, por exemplo, da medicina hoje. Eu tenho tido contato com um grupo de formação em saúde numa universidade que eu presto assessoria no Rio Grande do Sul, e eu estou fascinado assim, com os encaminhamentos que a Faculdade de Medicina está proporcionando aos seus formandos para que eles vivam a experiência de cuidado verdadeiro, real. Então, para vocês terem uma ideia, tem estudante de medicina fazendo meditação, tem estudante de medicina lá vivendo práticas de yoga, de dinâmicas de grupo, de partilha de grupo. Então, assim, dá esperança na gente quando você vê que, diante de uma medicina extremamente burocratizada, protocolizada, a gente vê iniciativas que começam a voltar para aquilo que é original do cuidado em saúde, que é de fato o cuidado, que é olhar para o ser humano e cuidar do ser humano.
E aí, claro, a gente busca muita fundamentação. Eu estou sendo breve, porque nós temos aqui 20 minutos, né? Mas a gente busca uma fundamentação importante para pensar o cuidado um filósofo alemão, aliás, bastante controverso, porque em um determinado momento da vida ele foi iludido pelo nazismo e tal. Mas é um filósofo chamado Martin Heidegger, que o Leonardo Boff usa bastante, esse autor. Ele tem uma obra chamada Ser e Tempo, que ele organiza por parágrafos. E a partir do parágrafo 39, ele vai dizer que o ser humano só se reconhece humano no cuidado. Que nós só conseguimos nos sentir realmente humanizados quando vivemos a atitude cuidadora e quando sentimos que somos cuidados, né? Cuidar é uma dimensão de duplo caminho. É uma experiência de sentir-se e uma experiência de fazer o outro sentir. Então, o desafio de cuidar é a grande pauta do momento quando a gente olha para a nossa sociedade tão descuidada, né? E aí a pergunta é quem faria isso do ponto de vista da formação dessa sociedade? Quem é que ajudaria a nós, como sociedade, a nos formarmos na perspectiva do cuidado, né? E obviamente, a educação aqui tem um papel fundamental. Porque a educação genuinamente, ela é cuidado. Nós só conseguimos educar alguém se nós nos dispormos a cuidar dele. E cuidar significa investir tempo, energia, afeto, intelecto na formação daquela pessoa. E nós vivenciamos hoje uma sociedade onde a ausência do cuidado está intimamente relacionada à ausência do adulto. Porque quem cuida é o adulto, né? É o adulto que, estatutariamente, no âmbito da antropologia, ele é convocado ao cuidado. As sociedades primitivas, Maturana vai nos dizer isso, né? As sociedades primitivas se constituíram na humanização na medida em que elas vivenciaram o cuidado. E o exercício do cuidado é feito pelo adulto, que, por conta do estilo de vida, né, de plantio, de colheita, de granular as espigas, né, de debulhar as espigas, as crianças não tinham condições e os velhos também não, os idosos também não. Então, quem fazia isso era basicamente os adultos. E homens e mulheres. Não havia distinção, segundo Maturana, nessa relação da divisão de trabalho. Homens e mulheres iam para a roça, homens e mulheres debulhavam o trigo, o milho, a cevada, a aveia. Homens e mulheres faziam a comida, homens e mulheres alimentavam crianças e idosos. Não havia essa distinção. E é esse exercício, segundo Maturana, que nos humanizou, né, que nos fez perceber que nós não somos animais, né, que nós não somos uma árvore, de que, de fato, nós nos humanizamos. E a humanidade forma, ao redor da Terra, uma espécie de humanosfera. Nós somos 7 bilhões de humanos. 7 bilhões, isso não é pouca coisa, né? E essa humanosfera tem um sentido, tem um porquê. E esse sentido e esse porquê é o cuidado, é cuidar. E os educadores adultos são os grandes convocados ao processo educativo do cuidado. O que nós vivemos hoje é uma sociedade onde o adulto está se ausentando do seu lugar de adulto, do seu lugar de referência, do seu lugar de cuidado, e a criança e o adolescente está à deriva, né? Está num grande sentimento de abandono e que precisa ser retomado. Quando eu falo de adulto, eu estou me referindo não à pessoa que tenha 25 ou 30 anos apenas, né? O adulto é uma grande atitude que olha pelo outro. É a atitude de quem olha para aquele que está se formando e se torna referência dele, né? E olha para aquele que está indo embora e se torna um grande cuidador daquele que está indo embora. E nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não querem mais ser adultos. As pessoas não dizem mais a sua idade porque querem ficar jovens. Nós vemos uma sociedade
onde as mães se vestem igual às filhas, vão para a balada que nem as filhas. Nós vivemos uma sociedade onde o pai diz assim, eu não quero ser pai, mas eu quero ser amigo do meu filho, né? Só que isso no universo simbólico é extremamente prejudicial, porque o que é o amigo? O amigo é aquele que é complacente, aquele que escuta, aquele que vai para a festa junto, aquele que brinca junto. Beleza. O pai precisa ser companheiro do seu filho, precisa brincar, precisa ouvir, claro, mas, sobretudo, precisa ser pai. Precisa dizer para o filho quais são os caminhos, precisa dizer para o filho o que está errado, precisa interditar o filho quando esse não dá conta de fazer o processo por si mesmo. E a sociedade que se ausenta desse lugar, ela produz um vazio existencial nesse processo da criança e do adolescente. Muitos problemas da educação que nós vivemos hoje, no meu ponto de vista, é em virtude dessa ausência do adulto no processo de educação. Então, eu pensando sobre isso, há muito tempo eu já ando pensando sobre isso. Eu busquei algumas referências na minha história de professores meus que foram significativos, que me ajudaram a me constituir como adulto, e depois busquei alguns exemplos da minha história de professor, onde o meu trabalho proporcionou aos meus alunos que eles encontrassem em mim um adulto de referência e com isso pudesse dar um passo significativo na sua formação, no seu crescimento. E aí eu resolvi juntar seis histórias dessas num livrinho, eu chamo livrinho porque ele é fininho, né? Chamado Educador, Educadora Presente, né? Onde eu discuto essa presença adulta do educador e da educadora. É um livro que saiu em setembro, está me dando muita alegria, porque com pouco tempo de divulgação já chegou a quase 300 cópias, 300 exemplares vendidos e bastante repercussão. E isso significa que o tema é um tema necessário. Nós precisamos voltar a refletir sobre a importância do educador e da educadora como adultos no desenvolvimento da criança. Ninguém vai ser virtuoso, ninguém vai ser virtuosa se não alimentar a virtude, se não cultivar a virtude, se não dar condições para que a virtude aconteça, para que a virtude aflore. E quem faz isso é o adulto, gente. Não tem outro ser nesse mundo que vai produzir um ser virtuoso, senão o educador ou educador adulto. É muito curioso, porque nós temos um filho, a Sueli que vai falar depois, a minha esposa, minha sócia aqui no Instituto Saber Cuidar, companheira de todos os dias. Nós temos um menino de 10 anos, e é muito curioso, porque às vezes ele tem umas sacadas assim, que a gente se pergunta, cara, de onde é que ele tirou isso, né? E a gente acha e fica achando que nós contribuímos com isso, a gente fica orgulhoso, achando que a gente contribuiu com alguma coisa. Mas ontem à noite ele chegou para nós, a gente estava preparando aqui a fala, ele chegou, vocês estão fazendo o quê? Aí eu disse, a gente está preparando uma palestra para amanhã. Daí ele falou, eu posso dar algumas ideias? Né? E aí ele deu algumas ideias, que é a Sueli que vai falar depois. Mas no final ele dizia assim, quando eu for grande, e aí que está a importância do adulto, né? Ele disse, quando eu for grande, ele falou para mim daí, né? Eu quero ser que nem você, papai. Porque eu quero poder escutar o meu filho, e eu quero poder dizer para o meu filho as coisas que você me diz, porque eu acho que isso vai ser importante para ele. Então aí que a gente vê a importância que tem o adulto, gente, que precisa estar presente com a criança, com o adolescente, precisa dizer, precisa escutar, precisa se manifestar, precisa dizer que vale a pena a gente crescer, que vale a pena a gente construir um mundo novo, um mundo diferente, um mundo onde as pessoas são mais felizes. E esse é o grande elemento do cuidado. A gente cuida para isso. Essa grande humanosfera que está em volta do planeta, ela está colocada aí para transformar esse lugar num lugar melhor, né? Num lugar onde a gente se sinta bem em viver, as pessoas se sintam felizes e saudáveis. Então, um pouco do trabalho da gente tem sido por aí, e o cuidado é a grande referência. Cuidado não é um fazer simplesmente, né? Nós não temos cuidado. Essa coisa de, não, eu
eu tenho cuidado com isso, então eu vou fazer, como se fosse uma obrigação. Não é assim. Se a gente nos dermos tempo para meditar, para nos sentir, para nos percebermos, nós vamos nos darmos conta de que nós somos cuidado. E a gente sofre, a gente adoece, a gente se deprime, a gente se estressa, sempre que nós nos afastamos desse lugar comum da humanidade e desse lugar nuclear do ser, que é o cuidado. Então, o grande convite para nós é nós exercitarmos essa grande atitude cuidadora e educarmos para isso, né? A gente trouxe alguns livros, depois se alguém quiser, a gente tem ali para vender, né? Se houver interesse. Mas acho que o grande desafio nosso é divulgar e vivenciar isso. O 27º, eu estava pensando agora enquanto o Fernando falava, a gente que é, né, da primeira hora desse movimento, eu fico muito feliz, fico pensando, cara, 27º seminário, fora as divulgações através da TV Suprem, os programas que foram veiculados, fora os encontros que a gente fez do Festival das Virtudes. Imaginemos quanta gente esse movimento já beneficiou, né? Então, tudo que beneficia a humanidade, tudo que beneficia o ser, é gesto de cuidado e é promotor das virtudes. E é por isso que a gente está aqui. Muito obrigado.